Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos dessa sexta-feira, dia 22/5/2026. Jogo 1, lá na Liga do Chipre, Paphos vs Apoel. Jogo do quarto contra o quinto colocado. Dos últimos 5 jogos do Paphos em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Apoel como visitante são 5 derrotas. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, casa com empate. Jogo 2, lá na Suécia, Djurgården vs Brommapojkarna. O Djurgården é o quinto colocado e o Brommapojkarna vem na 8ª colocação. Dos 5 últimos jogos do Djurgården em casa foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Brommapojkarna como visitante foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E dos últimos 5 confrontos diretos entre essas duas equipes, Djurgården ganhou todas as partidas. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 3, lá na Alemanha, Bundesliga 2, Essen vs Fortuna. Esse é o primeiro jogo que vai definir quem vai ficar na primeira divisão, e quem perder vai para a terceira divisão. Dos últimos 5 jogos do Essen em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Dos últimos 10 jogos do Fortuna como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 4, lá na Irlanda, Shelbourne vs Waterford. O Shelbourne vem na 5ª colocação e o Waterford é o 10º colocado. Possível placar exato para esse jogo, 3-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 5, lá na Itália, Série A, Fiorentina vs Atalanta. O Atalanta vem na 7ª posição e o Fiorentina é o 15º colocado. Esse jogo vai ser só para cumprir tabela. Possível placar exato 1-1, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 6, lá na Copa da França, Lens vs Nice. O Lens vai vir em busca desse título, pois ficou na 2ª colocação no campeonato francês. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 7, lá na Irlanda, Shamrock Rovers vs Sligo Rovers. O Shamrock Rovers vem na 1ª colocação e o Sligo Rovers é o vice-lanterna. Dos últimos 5 jogos do Shamrock Rovers em casa, venceu todas as partidas. E o Sligo Rovers, jogando como visitante, foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 casa. Jogo para menos de 3,5 gol ou casa. Jogo 8, lá na Islândia, Breiðablik vs KR Reykjavik. Jogo do 2º contra o 4º colocado. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 9, ainda na Islândia, Víkingur vs Hafnarfjordur. O líder da competição vai enfrentar o vice-lanterna. Dos últimos 5 jogos do Víkingur em casa foram 4 vitórias e 1 empate. E o Hafnarfjordur como visitante foram 4 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 10, lá no Brasileirão Série A, Náutico vs Cuiabá. O Náutico vem na 2ª colocação e o Cuiabá é o 16º colocado. Dos últimos 5 jogos do Náutico em casa foram 2 vitórias e 3 derrotas. E o Cuiabá, jogando como visitante, foram 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte e compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!